A paz de Cristo, meus irmãos. Quase sempre antes do Senhor fazer algo novo em nossas vidas, primeiramente Ele desconstrói aquilo que já existe em nosso ser. Isso porque quando nós nos aproximamos do Senhor, quase sempre nós viemos cheios de vícios. Nós colocamos regras para Deus. Nós dizemos assim: Senhor, eu não admito que Tu faças dessa forma em minha vida. Ou Senhor, eu não aceito que isso aconteça na minha vida. Lá no capítulo 21 do Evangelho de João, o Senhor Jesus ele fala sobre esse processo de desconstrução para Pedro, quando ele diz: olha, Pedro, na verdade eu te digo que quando tu eras mais jovem, tu te cingias a ti mesmo e tu andavas por onde tu querias. Mas quando tu fores mais velho, tu estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Jesus ele não estava fazendo alusão somente ao tipo de morte que Pedro teria nessa terra para glorificar a Deus, mas também ao tipo de vida que ele levaria aqui na terra dos viventes até o seu último instante. Ele estava falando do processo de desconstrução do Senhor na vida de Pedro. Ele estava dizendo que para Pedro, olha Pedro, hoje o teu orgulho e a tua vaidade não admitem, nem vão aceitar certas situações e circunstâncias. Mas é justamente para que eu arranque do teu ser esse orgulho e toda vaidade, é que tu vais viver circunstâncias e situações que tu não vai admitir, que tu não vai aceitar. Amém? Então o Senhor sempre desconstrói antes de construir algo novo em nossas vidas. Quando ele diz a Pedro, olha, quando tu fores mais velho, ele está fazendo alusão à maturidade espiritual que um dia ele atingiria. E quando ele diz assim, olha, tu estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Esse outro não é ninguém menos que o outro Consolador. Não é ninguém menos do que o próprio Espírito Santo, que nos leva a viver circunstâncias e situações que o nosso ser muitas vezes não aceita e nem admite. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para padecer fome por 40 dias naquele deserto causticante lá da Judéia. Foi o Espírito Santo que fez Jesus padecer naquele deserto e no último dia ele ser tentado pelo diabo e ser levado até o seu limite. É o Espírito Santo que vai fazer você viver situações e circunstâncias para te aperfeiçoar e para te fazer crescer diante do Senhor. Amém? O Senhor ele sempre desconstrói antes de construir algo novo em nosso ser. Foi o Senhor que disse para Jonas, olha Jonas, vai lá até a cidade de Nínive e prega para aquele povo que se arrependam, porque eu vou destruir aquela cidade, porque o seu pecado subiu até mim. E Jonas fez o contrário, foi para o outro lado, fugiu, não admitiu, não aceitou a vontade do Senhor. E depois do Senhor convencê-lo a aceitar e entender que ele não poderia fugir da vontade de Deus, depois que ele foi e pregou durante 3 dias naquela cidade, que o Senhor iria ali destruir tudo aquilo, ele saiu da cidade, subiu a um pequeno monte e ficou ali observando para ver o que Deus faria. E Deus não destruiu aquela cidade, porque Deus era bondoso e misericordioso e aquelas pessoas se arrependeram de coração. E quando Jonas viu aquilo, ele se aborreceu e disse, olha Senhor, foi por isso que eu não queria vir aqui. Eu já sabia que Tu era um Deus misericordioso e bondoso. Jonas era 8,80. Ele gostava de ver o circo pegar fogo. Mas ele não entendia e não conhecia ainda profundamente o agir e os caminhos do Senhor. Ele era cheio de vícios no seu coração. E Deus fez com que nascesse uma pequena planta, uma pequena árvore, ali quando ele estava sentado ao longe daquela cidade para observar o circo pegar fogo. Ele fez crescer uma planta que trouxe sombra à cabeça de Jonas. E Jonas ficou feliz com aquilo, ele se alegrou com aquilo. E a Bíblia diz que Deus foi lá e mandou um bicho, uma praga, para matar aquela planta. E aquela planta morreu. E o sol veio e feriu a cabeça de Jonas. E Jonas pediu a morte. E o Senhor veio até ele e falou assim, olha, Tu tem misericórdia dessa planta que nasceu pela manhã e à tarde já morreu? E Tu não terias misericórdia de todo um povo que não sabe a diferença
entre a mão esquerda e a mão direita, mas que se arrependeu? Então o Senhor, Ele desconstrói o nosso ser. Não ache que você sabe o agir de Deus. Não ache no seu coração que você entende por completo os caminhos do Senhor. Porque os caminhos do Senhor são mistérios para os filhos dos homens. E Ele sempre vai nos surpreender. Não olhe para as circunstâncias. Nós somos humanos e imediatistas. Quase sempre nós vamos dizer ao Senhor que está tudo perdido. Quase sempre nós vamos dizer ao Senhor que não tem mais jeito. Mas aí, do meio do nada, da desesperança, do meio do caos, é que Ele vai fazer surgir o milagre. É que Ele vai chamar pelo nome, a existência, aquilo que não existe. Amém? Deixa Deus trabalhar no teu ser. Acredite que tudo isso que você está vivendo hoje é a desconstrução do Senhor, para que Ele te faça um homem e uma mulher de Deus muito melhor do que você é. E melhor não só para você, não para que você tenha orgulho ou vaidade, melhor para as pessoas. Porque quando Deus nos abençoa, Ele não tem a intenção de nos fazer feliz somente. A bênção dele é completa. Ela vem para mim, ela vem para você e para todos aqueles que nos cercam. Amém? Que Deus te dê um dia de paz, um dia de bênção e um dia de graça, através do poder desta palavra. Que ela plante como uma semente, que ela nasça e cresça como uma semente no teu coração. E que quando você precisar, você lembre dela. Amém? Você arranque e atire do tesouro do seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.